E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje eu sei que muitos aí estavam esperando bastante por esse vídeo, que é a comparação para ver qual a melhor televisão para jogar jogos de videogame. A televisão OLED C1 da LG ou será que é essa televisão aqui, a Mini LED QLED da Samsung, modelo QN85A? Para ajudar a descobrir qual que é a melhor televisão, a gente separou várias imagens, vai mostrar nesse vídeo, mas lembrando que a ideia desse vídeo não é necessariamente pegar uma televisão e coroar como a melhor de todas, tá pessoal? Porque eu tenho certeza que se pegasse cada um de vocês e colocasse aqui ao vivo, muitos escolheriam a OLED e muitos outros a QLED. A ideia aqui do vídeo é meio que ajudar vocês a ver de fato o que vocês preferem. E só para vocês terem uma ideia de como esse vídeo deu trabalho de fazer, no total foram mais de 200 vídeos e fotos que a gente tirou. E algumas pessoas podem perguntar por que a gente tirou tanto vídeo e tanta foto, porque a gente tirava uma foto, a gente via que não representava bem a qualidade, e a gente tinha que tirar outra, jogava no editor e sempre tomava bastante cuidado para mostrar para vocês imagens que condiziam ali com o que a gente estava vendo aqui no ao vivo, e várias vezes a gente ainda tinha que trocar de câmera, porque uma câmera que era bom para uma cena não era bom para outra, enfim. Como deu bastante trabalho, pessoal, contamos aí com o apoio de vocês, dando um gostei, se inscrevendo no canal se você é novo e também deixando um comentário aí embaixo com a opinião de vocês. E lembrando que quando essa televisão da Samsung, quando a OLED C1 aparecerem com boas ofertas, a gente sempre vai divulgar lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo para você participar, é de graça para entrar. Todo dia aparecem promoções muito boas, incluindo dessas televisões, então esperamos vocês lá. Um bom jogo para mostrar a diferença entre as duas televisões foi o jogo God of War, e nessa imagem que vocês estão vendo agora ilustra muito bem a diferença entre as duas televisões. A televisão QLED da Samsung tem um brilho muito maior e tem um HDR de maior destaque, que faz, por exemplo, com que os galhos ali da árvore mais alaranjado chamem mais atenção e se destaquem mais na imagem. Nessa outra imagem, mais uma vez, a gente consegue perceber a mesma coisa que eu acabei de mencionar, e até mesmo no menu inicial do jogo vocês podem ver que já existia uma diferença bem grande entre as duas televisões. E o engraçado é que, por mais diferente que a imagem das duas televisões estavam ali nessas imagens que a gente ilustrou para vocês, muitas vezes no mesmo jogo eu preferia a imagem da Samsung, eu simplesmente virava de câmera no jogo e eu já voltava a preferir a OLED. Então, durante os testes, muitas vezes eu preferia a OLED, outras vezes eu preferia a QLED da Samsung, mesmo as duas imagens sendo bem diferentes. Inclusive a gente nunca tinha colocado duas televisões uma no lado da outra que tinha tanta diferença assim, e mesmo assim a gente ficava bastante na dúvida sobre qual imagem a gente preferiria. Em relação às imagens que a gente mostrou ali antes e está mostrando agora, alguns de vocês podem ter notado que a televisão da Samsung tem, digamos assim, uma certa mania de meio que saturar às vezes demais a cor, deixar a cor meio forçada, o verde muito verde, o laranja muito laranja, fazendo com que algumas pessoas possam não gostar tanto, enquanto a televisão OLED da LG, mesmo tendo menos brilho, consegue pelo menos ter um ar mais natural e realístico, digamos assim. Entretanto, eu acho que é importante a gente frisar aqui que essa questão da televisão da Samsung, de às vezes ter cores meio forçadas demais, é algo que também pode ser facilmente ajustado no menu de configurações da televisão da Samsung, só que daqui a pouco eu converso mais sobre essa questão das configurações das duas televisões. Nessa outra imagem que a gente está vendo agora, aí a gente pode ver que a televisão da Samsung, mais uma vez, tenta ter cores de maior destaque, enquanto a televisão OLED da LG busca aí cores mais naturais, vamos dizer assim. E nessa outra imagem que vocês estão vendo agora, a gente pode perceber a mesma coisa. Quando eu coloquei alguns jogos mais escuros, eu achei o resultado curioso, porque como a televisão OLED da LG é uma televisão de melhor contraste, eu achei que em cenas mais escuras a televisão da LG teria ali alguma vantagem significativa. Entretanto, quando eu fiz os testes e coloquei as duas televisões uma no lado da outra, às vezes eu até preferia a televisão QLED da Samsung, mesmo em cenas escuras, porque como ela tem mais brilho, às vezes ela fazia com que alguma lanterna, por exemplo, em uma cena muito escura, se ressaltasse mais e fazia com que a cena tivesse mais impacto por conta do brilho mais forte, sabe? Então, mesmo em cenas mais escuras, muitas vezes eu ficava dividido entre a televisão OLED da LG e a televisão QLED da Samsung. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, a gente consegue ver um pouco a diferença de brilho entre as duas televisões, e nesse tipo de cena a gente consegue ver que a diferença é bem grande. A televisão QLED da Samsung consegue um pico de brilho muito maior comparado à televisão OLED da LG,
E nesse tipo de cena com muito brilho, geralmente eu tinha uma preferência pela televisão da Samsung, até porque uma coisa que eu acho que é legal frisar, a televisão da LG, apesar de ter um contraste melhor, nesse tipo de cena com muito brilho, às vezes o fato da televisão da LG ter um contraste melhor fazia com que a diferença fosse quase que irrelevante, sabe? Por isso que nesse tipo de cena que vocês estão vendo agora, eu tinha uma preferência pela televisão QLED da Samsung. Nessa outra cena que vocês estão vendo agora, eu mais uma vez tinha uma preferência pela televisão QLED da Samsung porque tinha mais brilho, e nessa cena em especial eu também achei que as cores eram mais bonitas comparado à televisão OLED da LG. E agora vem uma parte que eu sei que pode gerar um pouco de polêmica, porque é o seguinte, pessoal, a televisão OLED da LG é uma televisão que tem um melhor contraste, e isso é basicamente um fato que não dá muito para discutir. A televisão OLED da LG tem um melhor contraste. Entretanto, em alguns jogos, como por exemplo nessa última imagem que eu mostrei para vocês, de vez em quando, vendo no ao vivo cenas que tinha muito brilho, dava até a sensação que a televisão QLED aqui atrás da Samsung é que tinha um melhor contraste. Isso era um efeito que eu senti de vez em quando e que acontecia basicamente por dois motivos. Quais motivos são esses? Bem, são dois, como eu falei, e vamos lá. A primeira questão aqui, pessoal, é a questão de brilho, que como vocês viram, existe uma diferença entre as duas televisões. Entretanto, quando a gente fala, né, que a televisão QLED tem mais brilho, a gente geralmente pensa, ah, a QLED tem mais brilho, então ela tá aqui, já a televisão OLED tem menos brilho, então tá aqui, e essa seria a diferença entre as duas televisões. Entretanto, tem um segundo fator aqui nessa questão do brilho, que é o seguinte: quanto mais brilho a televisão OLED precisa entregar, menos brilho ela entrega. Então, por exemplo, se a televisão OLED consegue atingir um pico de brilho máximo de 100, por exemplo, né, 100 é o brilho máximo dela, por exemplo, numa cena que precisa de muito brilho, ela não consegue atingir esse 100, ela fica mais ou menos no 80, por exemplo. Então, muitas vezes, em cenas com muito brilho, a diferença não era essa, e sim essa, porque a televisão OLED ia abaixando o brilho. Inclusive, se tu tiver uma televisão OLED na tua casa, tu até pode fazer o teste. Se tu ir no YouTube e colocar um vídeo de tela branca, por exemplo, tu vai ver que a televisão parece estar com pouco brilho, bem abaixo do potencial total dela, porque em cenas onde precisa colocar brilho numa área muito grande da tela, a televisão OLED acaba entregando ainda menos brilho que o potencial total dela. Só que somado a isso que eu acabei de falar, eu sentia que às vezes a televisão OLED fazia uma outra coisa, que é o seguinte, pessoal. Às vezes eu sentia que a televisão OLED da LG parecia que tinha um certo medo de escurecer demais áreas de sombra, porque se ela escurece demais áreas de sombra, a gente não vai conseguir enxergar o que está na sombra de tão escuro. E para evitar que isso acontecesse, a televisão OLED meio que dava uma clareada nas regiões de sombra, só que a grande questão é que ela não clareava, na verdade, só a região de sombra, e ela dava uma clareada geral na tela inteira. Então, em alguns jogos com muito brilho, ao mesmo tempo o brilho caía, e ao mesmo tempo onde o brilho caía, ela tentava dar uma clareada na cena, e isso acabava prejudicando o contraste, pelo menos a percepção que se tinha visualmente era essa. Tanto é que em alguns jogos a televisão QLED da Samsung parecia que tinha um contraste melhor. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, eu acho que isso fica mais ou menos claro. As duas imagens que vocês estão vendo é na televisão OLED da LG, na esquerda é antes de eu mexer na configuração, né? E na direita é depois de eu ter mexido. Reparem que na imagem da direita, né, depois que eu mexi nas configurações, perceba que existe um contraste maior entre áreas escuras e áreas claras das nuvens, por exemplo. Repare até naquela pedra grande que existe ali na imagem, como a luz reflete diferente nela, ou seja, na imagem da direita, depois de eu ter mexido na configuração, a sensação visual que dá é que a imagem está melhor comparado à imagem da esquerda, que parece que a televisão da LG meio que tenta dar uma clareada meio que desnecessária em algumas cenas. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora, que é uma imagem que a gente utilizou em outro vídeo entre a comparação da OLED C1 com a OLED A1, isso mais uma vez fica claro nessa imagem que vocês estão vendo agora. Por exemplo, dá para ver como a televisão OLED C1 tem um melhor contraste em relação à imagem de baixo. Entretanto, eu tive que mexer nas configurações da imagem da televisão OLED C1, caso contrário ficaria muito semelhante à imagem de baixo. Então, como vocês estão vendo, sim, essa é uma questão que dá para ser solucionada, digamos assim, na televisão OLED da LG,
Só que, entretanto, aqui a televisão QLED da Samsung tem uma vantagem. Por exemplo, quando eu mexia nas configurações da LG em um determinado jogo e deixava a imagem muitíssimo boa, segundo o meu gosto pessoal, pelo menos, às vezes eu trocava de jogo e aquela configuração que ficava muito bom no outro jogo não ficava necessariamente muito bom em um outro jogo que eu colocava depois. Já na televisão da Samsung, por exemplo, quando eu achava uma configuração que ficava boa num jogo, era muito normal aquela mesma configuração de imagem ficar boa em vários outros jogos que eu colocava, ou seja, a televisão da Samsung conseguia manter uma qualidade de imagem mais padrão entre todos os jogos, enquanto a televisão da LG às vezes mudava bastante dependendo do jogo que eu colocava. Então acho que essa é uma questão de vantagem para a televisão da Samsung. Eu senti que a televisão da Samsung é uma televisão que está mais pronta para jogar, sabe? Tu vai ali, liga e joga, e se tu quer mexer na configuração e se tu gostou, provavelmente vai ficar bom em todos os outros jogos. Já a televisão da LG, eu achei que é mais dificinho achar uma configuração que funcionasse bem exatamente para todos os jogos. Então, nesse ponto em especial, eu preferi a televisão QLED da Samsung. Eu sei que isso que eu falei agora pode dar bastante polêmica, entretanto eu testei bastante as duas televisões e eu simplesmente estou falando aqui o que eu percebi colocando as duas televisões uma no lado da outra. E agora que a gente deu esse puxão de orelha, vamos chamar assim, na televisão OLED, vamos também aqui dar uma cutucada agora em algumas coisinhas onde a televisão QLED da Samsung poderia também ser muito melhor. A televisão QN85A da Samsung aqui atrás, como vocês devem saber, possui a tecnologia de mini LED para ajudar a gente a ter um nível de preto mais profundo e de fato em várias situações funciona bem. A televisão consegue de fato dar pra gente em muitas situações um nível de preto perfeito, entretanto ela carrega alguns efeitos colaterais por conta disso. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, não levem muito em consideração a qualidade da imagem em si, porque eu aumentei o brilho da câmera para vocês repararem em uma outra coisa. Repare, por exemplo, naquele abajur ali no lado esquerdo, como a televisão OLED da LG nos permite ver o abajur basicamente inteiro com muito mais detalhe, enquanto a televisão da Samsung meio que dá uma cortada nele, ou seja, apesar do recurso de escurecimento local funcionar na televisão da Samsung, às vezes ela acaba escurecendo um pouco mais do que devia, fazendo com que alguns detalhes fiquem sim escurecidos ali ou mais difíceis de ver dentro da escuridão, e essa imagem que a gente mostrou ali deixava isso mais claro, né? Como o abajur ali na televisão da Samsung estava sendo mais engolido pela escuridão, enquanto era mais visível na televisão da LG. Outra crítica que vale a pena fazer aqui, que mais uma vez a televisão OLED tem uma vantagem, é no efeito blooming, pessoal, que a maioria de vocês talvez já saibam. O efeito blooming é quando a gente está naquela área mais escura, né? Num jogo bem escuro, e aparece alguma coisa mais iluminada na frente e fica com aquele efeito de névoa em volta, e esse é um efeito que a gente tem na televisão QLED da Samsung. Como vocês podem ver nessa imagem, existe o efeito blooming, e quando a cena é muito escura dá para perceber, enquanto por outro lado a televisão OLED da LG basicamente não tem esse problema. Então aqui mais uma vez é uma vantagem para a televisão OLED da LG. Sobre o efeito blooming, no uso geral eu não diria que é exatamente o tipo de coisa que me faria desistir da televisão da Samsung, porque acontece só em jogos mais escuros. Entretanto, devido ao marketing, né, de é uma televisão de mini LED, é uma super televisão, acho sim que o efeito blooming, apesar de não ser um incômodo tão grande, porque isso acontece em cenas mais escuras, poderia sim ser mais sutil na televisão da Samsung. Ainda sobre o efeito blooming, vale a pena frisar que isso é ainda mais visível quando a gente vê a televisão lateralmente. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, vocês conseguem perceber como a televisão OLED da LG tem uma imagem melhor, né, no ângulo de visão, porque nesse tipo de imagem o efeito blooming fica mais visível quando a gente está vendo a televisão lateralmente. Aproveitando que eu falei sobre ângulo de visão, vale a pena frisar que as duas televisões têm um excelente ângulo de visão. A única exceção mesmo é nessas cenas mais escuras, onde a televisão OLED tem uma maior vantagem no ângulo de visão. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem muito boa para mostrar para vocês como a televisão OLED consegue dar pra gente uma imagem mais precisa. Vocês podem ignorar a qualidade geral da imagem e se foquem só naquele túnel lá no fundo. Inclusive eu vou dar um zoom nele, e dando um zoom a gente consegue perceber
como a gente consegue perceber muitos mais detalhes e visualizar o que está fora do túnel, enquanto a televisão QLED da Samsung meio que estoura no branco, dificultando a nossa visualização do que existe nessa região com mais luz. Mas agora vem um detalhe curioso, porque mexendo nas configurações da televisão da Samsung, a gente consegue ajustar para ter um bom nível de visualização, como vocês estão vendo agora aí na imagem. Entretanto, para conseguir ter uma melhor visualização naquele túnel ali que estava meio esbranquiçado, a gente teve que abaixar o contraste da televisão de 50, que é o padrão, para 13, ou seja, a gente teve que abaixar bastante. E visualmente falando, quando a gente mexe na configuração de contraste da televisão da Samsung, a gente também abaixa a saturação e o brilho, pelo menos visualmente falando, essa é a sensação que dá. E eu fiquei curioso e joguei outros jogos com contraste em 13, para ver como é que ficava ali na imagem, e às vezes eu até que me surpreendi, porque mesmo abaixando bastante, em algumas cenas a televisão da Samsung ficou surpreendentemente boa. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, mesmo com o contraste abaixado em 13 na televisão QLED da Samsung, nessa imagem em particular, eu preferi muito mais a televisão da Samsung comparado à televisão OLED de baixo. E nessa imagem da televisão OLED de baixo, eu tenho quase certeza que a televisão OLED tentou mais uma vez fazer aquilo que eu falei anteriormente, de tentar clarear áreas de sombra, só que para fazer isso ela meio que dá uma esbranquiçada na tela geral, porque como vocês podem ver, existe uma diferença bem significativa, e nessa imagem eu achei que a televisão da Samsung tem imagens bem mais naturais, inclusive. Apesar do resultado positivo, tendo abaixado o contraste da televisão de 50 para 13, não recomendo fazer isso, porque em alguns jogos mais coloridos não vai ficar muito legal. Se você tiver essa televisão e quiser dar uma mexida para não deixar a cor tão exagerada assim, pegar o contraste de 50 e colocar em 30, eu acho que já é uma boa coisa. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, o contraste da televisão da Samsung, eu mexi nas configurações, abaixei de 50 para 30, e mesmo assim a televisão da Samsung consegue nos dar cores ali que, pelo menos para mim, são muito mais vivas, muito mais bonitas, inclusive pelo menos nessa imagem, e sem passar mais aquele ar tão artificial que às vezes a televisão da Samsung passava pra gente. Enfim, nessa imagem eu preferi a televisão da Samsung. Ainda sobre essa questão de configurações de imagem, como vocês viram aqui no vídeo, as duas televisões têm imagens que são bem diferentes, e pessoalmente eu nunca tinha colocado duas televisões com imagens tão diferentes, uma no lado da outra. E mesmo mexendo nas configurações, e a gente mexeu bastante aqui, não tinha como meio que igualar a qualidade das duas televisões, isso não é algo que dá para fazer. Entretanto, enquanto eu mexia nas televisões, eu ficava com a sensação, no caso eu fiquei com a sensação que era bem mais fácil tu pegar a televisão QLED e tentar se aproximar da OLED, pelo menos ali em tonalidade de cor e brilho, do que pegar a televisão OLED para tentar se aproximar da QLED. Porque no caso aqui da QLED, se a gente abaixa o brilho e diminui a saturação da cor, meio que a gente consegue se aproximar um pouquinho da OLED. Já a OLED não tem como a gente aumentar o brilho, porque ela não consegue chegar perto da QLED, por exemplo, e não tem também como a gente aumentar muito ali o efeito do HDR. Então, para mim, pelo menos essa também acaba sendo uma certa vantagem da televisão QLED da Samsung, porque ela tem esse brilho exagerado, tem essas cores que às vezes pode ser meio forçada, entretanto a gente consegue diminuir isso mexendo nas configurações, enquanto a televisão OLED da LG, a gente não consegue fazer o inverso, colocar muito brilho caso ela esteja faltando brilho em alguma cena. Enfim, acho que deu para entender aqui basicamente o que eu quis dizer. Agora, para esse vídeo não ficar tão longo assim, porque eu tenho medo se vai ficar muito longo ou não, a gente vai mostrar para vocês agora várias imagens e sequências para vocês verem aí o que vocês preferem ou não preferem. E lembrando mais uma vez que a gente tomou bastante cuidado para pegar imagens que de fato mostrassem mais ou menos aquilo que a gente também estava vendo no ao vivo. E lembrando, pessoal, que se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, não esqueça de dar um gostei e se inscrever no canal, porque como eu falei lá no comecinho, foram mais de 200 fotos que a gente tirou e a maioria nem pôde ser utilizada porque não representava bem a qualidade, mas essas imagens que a gente separou para vocês mostra sim a qualidade das duas televisões. E lembrando também que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link do WhatsApp, Telegram, e quando essas televisões aparecerem com boas ofertas, a gente vai avisar lá, é de graça para entrar
então esperamos vocês lá no grupo. Eu sei que nesse momento muitos de vocês, baseado nas imagens, talvez já tem uma televisão que vocês preferem. Já vou falar minha opinião. Antes, só algumas outras coisinhas que eu acho que vale a pena frisar aqui. Eu sei que vocês já sabem, mas eu acho que é bom deixar aqui registrado no vídeo. Lembrando, né, que as duas televisões têm painel de 120 Hz, as duas televisões têm suporte HDMI 2.1, com a diferença de que a televisão da LG tem suporte a 4 portas HDMI, enquanto a televisão da Samsung tem apenas uma, né? Então aqui é uma vantagem para a televisão OLED da LG. As duas televisões têm um ótimo input lag. E em relação à qualidade sonora das duas televisões, sendo bem sincero, eu não me foquei muito no áudio durante os testes, mas pelo menos durante o tempo que eu testei, eu tive uma leve preferência pela televisão da LG, porque parecia ter um som mais imersivo. Mas enfim, pessoal, qual foi a televisão que eu preferi vendo as duas aqui no ao vivo? Particularmente eu tive uma preferência pela televisão da Samsung, porque ela tem um melhor brilho, ela tem um HDR de maior destaque e ao mesmo tempo ela também tem um bom contraste. Então quando a gente junta essas três coisas, sim, eu tive uma preferência pela televisão da Samsung. E essa questão das cores às vezes serem meio exageradas demais é algo que tu pode facilmente ajustar nas configurações da televisão da Samsung, então por conta disso eu tive uma preferência por ela. Entretanto, existem alguns pontos aqui que vocês devem levar em consideração. Mesmo que você tenha também preferido talvez a televisão QLED da Samsung, se você for uma pessoa que vai jogar muito perto da televisão, sei lá, uns 2 metros ou menos, mesmo que você tenha preferido a televisão da Samsung, eu recomendaria ir de OLED, porque a televisão OLED vai cansar menos a sua vista se você for jogar muito próximo da televisão. Também acho que vale a pena você levar em consideração se você vai colocar essas televisões penduradas na parede, porque algumas pessoas quando colocam na parede às vezes ficam um pouco alta e a gente tem que ficar com a cabeça um pouco virado para cima. E por mais que as duas televisões tenham um bom ângulo de visão, como eu falei, em cenas mais escuras o efeito Blumen pode ficar mais visível. Então se você é uma pessoa, por exemplo, que vai pendurar na parede, vai ter, por exemplo, que ficar meio que olhando assim para o alto, eu acho mais seguro ir na televisão OLED, porque em questão de ângulo de visão, em cenas mais escuras isso pode sim fazer uma diferença, e nesse sentido a televisão OLED tem uma vantagem. Outra diferença que tem que ser levada em consideração também é o preço das duas televisões. Pelo menos no momento em que a gente está gravando esse vídeo, a televisão QLED aqui atrás está custando ali em média de 600 a R$1.000 mais caro que a televisão OLED Xeon, e eu acho que essa é uma coisa que pode pesar aí no bolso de muitas pessoas, e essa diferença de preço já me faria meio que ficar na dúvida novamente ali de qual televisão escolher, até porque, por exemplo, esse dinheiro de 600 a R$1.000 que eu economizaria comprando a televisão OLED, né, se eu optasse por ela, eu poderia, por exemplo, comprar um bom fone de ouvido para jogar jogos de videogame ou algum aparelho de som externo, até porque por mais que o som das duas televisões sejam legais, eu ainda assim recomendo ou comprar um bom fone de ouvido ou algum tipo de som de bar ou algum aparelho de som externo para estar aumentando ali a sua imersão sonora. Então, enfim, tem mais essa questão do preço que vocês talvez levem em consideração. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, gostaram, não gostaram? Deixe a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários. Se vocês têm algumas dessas televisões, deixe também a opinião de vocês aqui embaixo para ajudar outros usuários também. Coloque seu depoimento, se você está gostando ou não está gostando da televisão. Lembrando que para fazer esse vídeo a gente testou bastante, eu sei que eu falei algumas coisas que podem ser meio polêmicas em alguns momentos, como por exemplo, às vezes a televisão OLED da LG meio que dá uma certa pioradinha no contraste em alguns jogos, mas isso foi algo que eu vi e era bem fácil ver em alguns jogos, inclusive, especialmente quando a gente colocava uma outra televisão no lado. De forma geral, pessoal, nenhuma das televisões são perfeitas, eu acho que isso ficou bem claro no vídeo. A grande questão mesmo é ver o que você prefere. Eu, pessoalmente, preferi a televisão QLED pelos motivos que eu já expliquei. Entretanto, as duas televisões são ótimas televisões e independente da escolha que você vá fazer, com certeza tu vai ter uma das melhores televisões para jogar jogos de videogames. Mas de forma geral é isso, esperamos que tenham gostado do vídeo. Peguem leve aqui embaixo no campo de comentários, pessoal. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima!